Mumu Invencível. Capítulo 114 e 115. Persuasão. Um mestre capaz de atirar e matar um oponente a uma grande distância. Como resultado desta conclusão, o vice-diretor Dan Piuou sentiu-se preocupado. Mumu. Até aquela criança acharia difícil. O poder de Mumu estava em um nível em que ele poderia tentar lutar contra os 10 melhores mestres. Mas se Dan Piuou tivesse que escolher um mestre entre os 10 que seria capaz de fazer isso, não havia ninguém menos que o rei de Sichuan. Na verdade, ele tinha algumas dúvidas de que mesmo aquele homem era capaz de fazer algo assim. No momento em que ele pensou que seu inimigo em potencial era simplesmente muito forte, alguém apareceu. Vice-diretor? Ué? Por que você está aqui? Era ninguém menos que o agente número 2, que havia sido encarregado de cuidar de Mumu. Sua presença aqui significava que Mumu deveria estar por perto. Então o vice-diretor perguntou: Mumu, onde está essa criança? Você não viu? Viu o quê? O agente número 2 não sabia o que dizer. O que confundiu Dan Piuou? Não. Algo realmente aconteceu com Mumu? Dan Piuou olhou para o prédio onde o ataque de atiradores havia se originado com preocupação. Mumu já estava lutando contra o inimigo? Mas a resposta que recebeu foi inesperada. Ele voou para longe. O quê? Literalmente o que eu disse. Senhor. O jovem mestre Mumu estava no prédio para o qual você está olhando e... De repente, voou para fora. Voou? Diante dessas palavras de seu agente, Dan Piuou franziu a testa. Seu agente conseguiu entender a causa de sua confusão. Mesmo ele não achava que Mumu era capaz de cruzar o céu apenas pulando. Vice-diretor. É verdade que eu sei. Mas preciso que me digam novamente. O jovem mestre Mumu é realmente um humano? O que você quer dizer? Eu não conseguia vê-lo porque ele era muito rápido. Mas de repente havia um som no topo do prédio quebrando. E eu olhei para cima para ver o que eu acreditava ser o jovem mestre Mumu. Mumu. Você acha que foi aquela criança? Sim. Entre os que entraram no prédio, apenas o jovem mestre Mumu desapareceu. Então tem que ser ele. Diante dessas palavras, Dan Piuou perguntou: Então esse buraco foi feito por aquele menino? O agente acenou com a cabeça enquanto apontava para o buraco. Apenas Mumu era capaz de fazer tal coisa entre aqueles que estavam dentro do prédio. Isso também é feito por Mumu? Dan Piuou achou isso um absurdo. Suspiro. O que é isso? Para seu agente, que ficou intrigado. Dan Piuou disse: Talvez ele realmente não seja um humano. Estava simplesmente muito além da linha da razão. Desde o momento em que viu Mumu pela primeira vez, ele sabia que a criança se tornaria alguém famoso e importante e conhecido por sua força. No entanto, o corpo daquela criança estava agora fazendo coisas além da imaginação humana. E esse não era o crescimento que uma única pessoa poderia ter. Ele já é intocável. Quanto mais ele pensava em como esse ridículo ataque de atiradores tinha sido feito por Mumu, mais ele se perguntava se o garoto chegaria a uma parede. Tudo isso foi possível aos 17 anos? Neste ponto, até Dan Piuou começou a duvidar. É possível que ele seja um mestre antigo?
Caso contrário, não havia outra maneira de explicar a força de Mumu. Essa potência poderia ser alcançada apenas com o treinamento muscular? Dan Piuou engoliu. Talvez a força de Mumu já tivesse passado do nível dos 10 melhores mestres do mundo e chegado ao reino dos 4 grandes guerreiros? Os 4 grandes guerreiros eram conhecidos por terem atingido um nível que ninguém mais poderia. Mesmo aqueles referidos como mestres não poderiam ser comparados a eles. Dan Piuou balançou a cabeça enquanto pensava nisso. De tudo que sabia, a criança tinha crescido demais. E Dan Piuou havia testemunhado o Imperador do Sul pessoalmente uma vez. A visão de um homem que cortou um pico de montanha era algo que ele nunca poderia esquecer. Ele era um monstro. Pensar nessa lembrança o deixou mais calmo. A força dos 4 grandes guerreiros ainda era algo totalmente diferente. Certo. Ele ainda não está lá. Mumu era apenas uma criança de 17 anos. Mesmo agora, sua força que poderia derrubar os mestres da academia já era chocante. Mas talvez em breve, os 4 grandes guerreiros envelheceriam gradualmente. Um dia, esses jovens alcançariam seu nível. Não se dizia que as ondas de trás inevitavelmente empurrariam as ondas da frente? Do ponto de vista de Dan Piuou, havia uma grande chance de que os próximos grandes guerreiros fossem ainda melhores do que a geração atual. Certo. Até lá, eu preciso cuidar dessa criança. Hehehe. Ele não se sentiria eufórico quando soubesse o nome daquele garoto anos mais tarde? Nesse momento, alguém veio correndo em sua direção. Foi um guerreiro que serviu sob ele. Vice-diretor. Dan Piuou perguntou ao guerreiro, intrigado com essa chegada apressada. O que é isso? O guerreiro olhou para ele e sussurrou algo que o chocou em seu ouvido. Isso. Dan Piuou olhou para a parede da fortaleza com um rosto chocado. Ele sabia que eles chegariam em breve. Mas ouvindo essa notícia agora, eles haviam chegado 15 dias antes do que ele esperava. Vice-diretor? Perguntou-lhe o agente N. Graus 2. Acho que preciso sair daqui primeiro. Podemos ter que adiar tudo isso por um tempo. Não. Ele chegou? O rosto de Dan Piuou já estava escuro. O rosto do agente também endureceu ao perceber o que estava acontecendo. Ele já veio. Então por que ainda não ouvimos falar de Vanso? É isso que eu quero saber também. Sua única filha havia sido colocada em perigo. Mas o homem não estava no local. Se o Mumu vier, diga para ele pegar a confissão desse cara a qualquer custo. Se não, podemos ensiná-lo a maneira sombria de obter uma confissão. Sim. Este ano foi muito agitado. Dan Piuou deu um estalo nas palavras de seu agente e foi embora. Pouco tempo depois da saída do vice-diretor, Khan Mumu entrou pelo enorme buraco e caiu no chão. Moilve e Jin Yuki, que estavam esperando há muito tempo, se levantaram quando Mumu chegou. Como você pode sair tão repentinamente? Sim. Onde você foi? Ué? E esse cara? Morilva ficou intrigada. Pois não podia ver Jamuk-un, que Mumu havia levado. Mumu então disse. Deixei-o lá. Ah? Sua mão está ferida.
Então pensei que algo aconteceria se o deixássemos na academia. Então o deixei de volta na seita sangue demoníaco. Ar-1 ficou chocado. Fazia apenas 1 hora que Mumu partia. Ele tinha se perguntado o que Mumu estava fazendo. Mas ele tinha ido para aquela seita e depois voltou? Ele não é humano. Ele não sabia a localização oculta da seita. E era impossível localizá-la da academia. No entanto, Mumu alegou que tinha ido para lá em tão pouco tempo? O que você fez indo lá? Mumu respondeu à pergunta de Muilva. Lealdade. O quê? Recebi a lealdade deles. Como? Olhando para a reação de Jamuk-1. Ficou claro que ele tinha suas próprias crenças. Mas o que Mumu quis dizer ao tomar a lealdade de uma seita inteira? Eles disseram que me tomariam como seu senhor só porque eu lhes mostrei alguma força moderada. Moderada? Muilva franziu a testa às palavras de Mumu. Qual era o padrão de moderação para esse cara que almejava conquistar o mundo? Ela não viu por si mesma. Então ela não sabia o que ele tinha feito. Enquanto Muilva lutava com sua perplexidade. Ar-1. Você disse que o seu era o Vale Branco? Ué? Já que eu saí uma vez. Eu poderia muito bem ir lá também. Ar-1 ajoelhou-se apressado em frente a Mumu. Ele, senhor. Por favor. Mantenha eu e minha seita perto de você. O Vale Branco e eu nunca faríamos nada contra suas intenções. Eu juro pela minha vida. Oh meu! Muilva clicou sua língua enquanto olhava para isso. Parecia que ele tinha muito medo de Mumu. Na verdade, Mumu de repente voou para o céu. Desapareceu em algum lugar e retornou depois de garantir a lealdade da seita sangue demoníaco. Mumu olhou para Ar-1 e perguntou. Você vai fazer o que eu te peço? Diante dessa pergunta, Ar-1 assentiu com a cabeça. Por que eu tentaria desobedecer às ordens de meu senhor? Certo? Então, a partir de agora, pare de falar sobre a grande peça ou a grande guerra. Ué? Não tente fazer nada inútil dentro dos muros da academia. Ar-1 ficou um pouco chocado com as palavras de Mumu. Através de suas conversas anteriores, ele estava ciente de que Mumu se importava com as pessoas ao seu redor. No entanto, dizer que se absteria de punir aqueles que estivessem injustiçado implicava que ele não estaria buscando vingança. Não ouço uma resposta. Não. Vou seguir as ordens. Embora tivesse respondido por medo, Ar-1 ainda estava chocado. Parar com isso significa que ele não faria nada a respeito. Certo? Mas isso era possível? A grande guerra que eles almejavam não era algo que Mumu tinha controle. O mestre da criança morta na academia já deve ter chegado para matar a filha do imperador da Lâmina do Sul. Se isso acontecesse, o plano que eles almejavam estaria em andamento. Vai acontecer eventualmente. As pessoas tentaram encontrar o verdadeiro culpado por trás disso e não encontraram ninguém. Ao contrário de Mumu, que havia crescido inocente. Kang Mui viveu toda a sua vida com raiva e nunca confessaria. E sem evidências claras. Esse homem não pode ser punido. O que ele quer dizer com parar isso? Era difícil de entender. E até Jinhyuk e Muilva ficaram intrigados.
Ele não fez uma escolha? O fato de Mumu querer seguir um caminho diferente significava que ele queria estar com eles. No entanto, Mumu também estava tentando impedi-los de ir atrás de vingança. Era difícil saber qual era sua intenção. Nisso, Jin Hyuk se aproximou de Mumu e sussurrou. Mumu, o que você está pensando? No final, tornando os seus. Xiu. Antes que Jin Hyuk pudesse terminar suas palavras, alguém escorregou seu rosto para dentro da sala. Era o agente número 2. Jovem mestre Mumu. O homem dirigiu-se cautelosamente a Mumu como se tivesse algo a dizer. Todos na sala o olharam em choque. O que é isso? Mumu seguiu o homem até a prisão escondida na academia para encontrar alguém lá. O agente olhou para Mumu. Ao contrário de antes, a criança havia voltado ao normal e não exalava uma aura de intimidação. Isso é um item estranho que ele tem nele. O agente olhou para as faixas ao redor das mãos e tornozelos de Mumu. Ele perguntou a Mumu se ele poderia lhe contar sobre esses itens. Mas ele não lhe deu uma resposta clara. Disse apenas que funcionavam como selos para quem os usava. Não. Mas por que colocar? Sinto que vou quebrar tudo porque ainda não consigo controlar minha força. Quebrar tudo? Como se eu espirrar na frente de uma pessoa e ela morrer. Isso é problema para mim. Parecia um pouco exagerado. Eu entendo. Bem. Ele sentiu que ser cauteloso era a maneira certa de agir quando não se tinha certeza de sua força. A sensação única de intimidação que Mumu às vezes dava tornava difícil respirar às vezes. Sem essas coisas nele, eu teria uma vida difícil. Ao contrário da energia, a força do corpo era um aspecto inconsciente do poder. Mumu tinha plena consciência disso. Depois de soltar a banda algumas vezes, ele sentiu uma energia intensa que se espalhou por seu corpo e estava além do que ele poderia controlar. Seria bom se Mumu decidisse aprender a controlá-lo. Caso contrário, ele teria que usar suas faixas para o resto da vida. Aqui. Jovem mestre. O agente parou em frente a um portão de ferro na entrada do presídio. Lá dentro estava Kang Mui. Ele então continuou. Jovem mestre Mumu. Você deve obter uma confissão dele ou nos trazer alguma evidência clara. A situação está à beira de ferver agora. Temos que nos apressar. Parece muito mais do que apenas urgente. O vice-diretor fez de tudo para barrar. Mas duvidamos que ele consiga aguentar por muito tempo. A ira daquele homem não pode ser detida com palavras. É assim? Mumu assentiu com a cabeça como se entendesse e foi abrir o portão. Se o jovem mestre está passando por um momento difícil, por favor, me chame. Vou ajudar com as perguntas. E também pegar essa caixa de ferramentas da verdade. Caixa de ferramentas da verdade? Isso é como uma relíquia? É uma relíquia que contém escuridão. Mas pode ser útil. O agente entregou a caixa de ferramentas e a colocou em frente à prisão para Mumu levar. Sim. Sim. Eu entendo. Mumu entrou na cela com um sorriso. Ao entrar, o interior do presídio estava coberto de grossas paredes de ferro preto. Kang Mui se inclinou para trás com as mãos e pernas contidas. E Mumu acenou com a mão.
Sua mão está bem? Com as palavras de Mumu, Kang Mui bufou com o absurdo deles. Sua mão poderia estar bem? Graças a Mumu, os ossos de sua mão direita foram totalmente esmagados. Mesmo que os melhores médicos tentassem remontá-los, eles não seriam mais os mesmos. Graças a isso, ele não conseguiu se acalmar mesmo depois de ver o rosto sorridente de Mumu. Você parece muito zangado? Perca-se. Não tenho nada a dizer-vos. Ele não se importava de dizer a verdade. Mas nunca Mumu. Esse cara era dono da placa de Jade. Mas nem sabia o seu propósito. Tenho muito a dizer. Mumu aproximou-se dele enquanto ele colocava a caixa de ferramentas. Disseram-lhe para usar isso. Mas ele não sabia como. Ao abrir a fechadura, clique. Dezenas de ferramentas que poderiam ser usadas para torturar brutalmente um ser humano estavam dentro. Todos os tipos de ferramentas, como pinças que podiam arrancar unhas ou cortar dedos, estavam dentro. Apenas olhar para eles causou um arrepio na espinha de Kang Mui. Mas ele tentou não mostrar. Mumu coçou a cabeça. Ele não achou que tinha recebido tal coisa. Então fechou a tampa da caixa como ele disse. Você diz que somos meio-irmãos? Kang Mui franziu a testa a essas palavras. Ele claramente nunca tinha dito isso. Então por que Mumu estava falando assim? De quem você ouviu isso? Sr. Jamukyun. Jamukyun? Esse cara te contou? Kang Mui parecia ainda mais irritado agora. Aquele cara tinha jurado lealdade a ele. Mas tinha revelado a verdade a Mumu? Kang Mui bufou incrédulo. Não tentem jogar mentiras em mim. Não sei quem você ouviu essa informação. Sr. Jamukyun. Você fica falando esse nome. Esse cara não vai falar nem se morrer. Mas ele falou. O quê? Ah. E depois da conversa amigável, fomos para a seita Sangue Demoníaco. E todos juraram lealdade a mim. Kang Mui pensou no absurdo que estava ouvindo. Esse cara estava realmente esperando que ele acreditasse nisso? Em uma pousada pobre aninhada em uma floresta de bambu cerca de 4 quilômetros a sudoeste da academia, um homem de meia idade com um manto azul marinho estava sentado com uma postura arrumada e bebendo chá. Ele parecia um nobre. Na superfície, parecia um típico estudioso. Se havia algo que emitia uma vibração estranha, eram os dois homens sentados em frente a ele, ambos carregando caixas de madeira. Eles eram os discípulos da Estrela da Espada do Rio Leste. E um homem na casa dos 30 anos sentado do lado esquerdo era o grande discípulo, o jovem Gadon. A espada marcial clara, que era habilidoso o suficiente para ser chamado o último dos 10 melhores mestres. O homem que parecia estar na casa dos 20 anos e à direita do homem é o discípulo de segunda classe, o jovem Shuseio, que era chamado de espada com chifres. Certo? Ele não se parece com o espadachim. Jovem Gadon? Certo. Os discípulos da seita Espada do Rio Leste carregam uma caixa de madeira nas costas. Aqueles que pareciam ser guerreiros entre os outros convidados sentados ao seu redor pensavam assim. Não havia ninguém em Murim que não soubesse da seita Espada do Rio Leste. Seria estranho se alguém não pudesse identificá-los.
já que o mestre da seita era um dos 4 grandes guerreiros. Tenho que ter razão. Tem que ser eles. Seu olhar não se diz. www. Testfrontospeixes. Com um PT texto voice e guia aos discípulos. Mais a outro. O homem de meia idade com um uniforme azul marinho que estava sentado em frente aos discípulos. A estrela da espada do Rio Leste. Shin Ijon. Ele era um homem que era chamado de Pico do Morim e agora liderava outros espadachins no mesmo caminho. Eu quero ir cumprimentá-lo. Mas... por que a atmosfera é tão pesada? Todos os espadachins respeitavam esse homem. Mas ninguém podia se mover e cumprimentá-lo porque o clima era pesado demais para eles lidarem. Era como se estivessem olhando para uma barragem que estava prestes a se romper. Tac! Entre eles. O discípulo de segunda classe Yang Shozeo colocou sua xícara de chá para baixo. Professor. Até quando vamos ficar aqui? Sajai. O jovem Gadon. O segundo mais bem classificado da seita. O repreendeu. O jovem Shozeo então voltou-se para ele com uma expressão insatisfeita. Sai-um. Por favor. Pare com isso. O quê? Nosso Sajai mais novo provavelmente está vagando na vida após a morte. E para a gente só tomar chá. Não é por isso que estamos aqui? Considerando o que aconteceu no prédio da escola. Você deve considerar seriamente que... o que fazemos se eles fizerem parecer um acidente? Acidente? Sim. Afinal, a filha do Lâmina do Sul está envolvida nisso. E ele tem influência sobre a academia. E se eles estiverem tentando esconder o que aconteceu e enterrá-lo? Ué. Acho que você não deixou muito a seita. Eu entendo que você está sendo cético aqui. Mas se você se encontrou com a filha do Imperador da Lâmina do Sul primeiro, você vai acreditar nas palavras da menina que matou nosso Sajai? A voz do jovem Shuzeo começou a subir. Shin Ijon, que estava tomando seu chá. Coloca sua xícara. Calma. Era apenas uma palavra. Mas a força por trás dela era inimaginável. Mesmo os outros convidados que estavam apenas assistindo sentiram essa força forte. Que força! Ele só disse uma pequena palavra. E soou tão forte. Em um instante. Ele fez todo o salão se calar. O jovem Gadon e o jovem Shozeo pediram desculpas. Fomos grosseiros. Professor. Por favor. Nos perdoe. Eles sabiam quanta raiva seu professor estava realmente suprimindo agora. Se ele soltasse sua raiva, ninguém ao seu redor seria deixado vivo. Enquanto eles pensavam isso, Shin Ijon virou a cabeça. Aqui eles vêm. Os que estamos esperando. Assim que disse aquelas palavras, levantou-se e saiu do salão. Dan Piuo, vice-diretor da Academia de Artes Marciais Celestiais, estava no meio da densa floresta de bambu com as mãos juntas. Nós nos encontramos novamente depois de muito tempo. Grande guerreiro Shin Ijon, que estava atrasado para cumprimentar, abaixou a cabeça, considerando suas respectivas idades. Dan Piuo tinha uma idade mais alta parado. Mas, em Morim,
Era a força de uma pessoa que era considerada. Antes de discutir sua idade. A espada do Rio Leste foi um dos 4 grandes guerreiros que foram os melhores no atual Murim. E foi por isso que Dan Piuou se curvou. Muito tempo mesmo. Deve ter passado mais ou menos uma década desde que a academia abriu com a nossa presença. Sim. Os anos passam tão rápido. Ele tentou não mostrar. Mas Dan Piuou estava tendo dificuldade em conter sua atenção. Como ele era o responsável pela academia. Mesmo que esse homem estivesse enfurecido, não havia nada que ele pudesse fazer. Merda. Vim aqui pensando em parar o tempo. Mas o que eu falo? Foi muito chato. Poderia ter sido melhor se ele não fosse um dos 4 grandes guerreiros. Mas essa situação era mais horrível porque ele tinha que esconder suas intenções e evitar causar qualquer desconforto a esse homem. Naquela época. Antes mesmo de poder falar, Shin Eui-jong disse primeiro. Se você tiver uma mensagem de Van Suk, me diga. Van Suk? Dan Piuou franziu a testa. Será que ele achou que aquele homem mandou um recado? Nessa pergunta, Dan Piuou ficou afobado. Estou enlouquecendo. Uma vez que seu discípulo foi morto nas mãos da filha daquele homem, ele deve pensar que há uma explicação. O paradeiro de Van Suk não era claro. Do ponto de vista da academia, ele era o único que poderia resolver essa situação e acalmar a raiva desse homem. Mas ele não foi encontrado. A própria filha disse que ele não estava no palácio imperial ou em sua casa. Ele pode até estar vagando por aí. Isso. Grande guerreiro. Hongé. Suspiro. Antes mesmo de poder dizer qualquer coisa, Shin Eui-jong falou novamente enquanto olhava para o céu. Mesmo que eu tenha conseguido dar o primeiro passo porque ele é um velho conhecido meu. E eu reprimi minha tristeza e raiva. Eu queria ouvir a explicação desse homem primeiro. Mas parece que ele está ignorando isso. Grande guerreiro. Por favor. Esse homem é. Chega. Uma energia afiada encheu o ar quando ele desviou a cabeça. A floresta de bambu tremeu com suas palavras. As folhas dos bambuzais também começaram a desmoronar. Esta visão incrível fez Dan Piuou olhar Shin Eui-jong nos olhos. Ele então sentiu como se seu coração estivesse sendo esfaqueado. Ugh! Ele podia sentir o gosto amargo de sangue em seus lábios. Ele chegou ao estado de Deus da espada? A espada era ele. E ele era a espada. Mesmo durante o tempo de guerra no passado. Esse homem já era um espadachim de outro nível. Quando viu o homem na abertura da academia, sentiu-se ainda mais forte do que no passado. Dan Piuou nem podia imaginar o quanto o homem tinha crescido. Talvez esse homem estivesse em um nível em que pudesse derrotar qualquer um. Não. Se ele decidisse matar Hongye-ryong agora, então ninguém na academia poderia parar esse homem. O que Momo poderia fazer contra esse monstro adulto? Então Dan Piuou então disse. Grande guerreiro. Por favor. Direi. Havia uma conspiração nisso. A verdadeira pessoa por trás da situação dos discípulos é detida e interrogada. Conspiração? Sim. Este é o truque das forças do mal que tentam quebrar a relação de longa data entre os guerreiros.
Por favor. Quem é esse? Esse homem estava demonstrando interesse? Dan Piuou parecia um pouco mais calmo agora. Ele teve que ganhar o máximo de tempo possível para Kang Mui confessar. Vou explicar quem está por trás da... Diga-me. Quem está por trás disso? Nessa pergunta imediata, Dan Piuou acabou por lhe dar a resposta. O nome dele é Kang Mui. Um estudante. Por enquanto, ele é considerado o suspeito que prejudicou seu discípulo. Chega. A partir de agora, vou olhar e julgá-lo por mim. Ué? Se isso é um truque do vice-diretor ou da administração tentando desesperadamente salvar a filha daquele homem, vou decidir depois de ver por mim. E esta é a última consideração que darei a Hong Yun. Antes que sua voz pudesse ser compreendida, Shin Yi-jong desapareceu. A expressão de Dan Piuou tornou-se dura com isso. Isso. No final, ele não conseguiu ganhar tempo. E o pior cenário surgiu. Ah! E espere. Eu fui para a seita Sangue Demoníaco. Depois de algumas conversas amigáveis, eles juraram lealdade a mim. Kang Mui sentiu o absurdo disso tudo. Mumu falava como se a seita estivesse a uma curta distância. Ele estava realmente esperando que ele acreditasse nisso? Você parece não acreditar? Acho que você queria fazer uma piada. Mas pare com isso. Não quero. Antes que pudesse terminar suas palavras, Mumu tirou algo de sua manga. Era algo redondo. Kang Mui endureceu ao vê-lo e ficou perplexo. O objeto tinha um padrão único gravado nele, que ele sabia o significado. Você. Como você tem isso? Esta era a placa possuída pelo líder da seita Sangue Demoníaco. Kang Mui tinha visto isso na reunião dos líderes da seita. Ele sabia que isso era para mostrar suas identidades. Mumu então o colocou de volta em sua manga. Eu te disse. O líder da seita jurou lealdade a mim. E essa é a prova que ele deu. Kang Mui estava sem palavras. Ele ficou preso nessa cela depois de ser derrubado por Mumu e só acordou depois de desmaiar. Mas ele sabia que não teria sido nem um dia. Ele havia desmaiado por não mais do que algumas horas. Ao se perguntar sobre essa situação, Mumu então perguntou: Você conhece todos os rostos dos outros Yuns, certo? Quem é você? Eu sou o único que fez a pergunta primeiro. Nunca ouvi falar de alguém como você. De onde você veio? A voz de Kang Mui subiu quando Mumu coçou a cabeça. Estou curioso também. De quê? Como eu disse. Estou curioso. Ouvi do líder da seita que conhecia há pouco que Muiu. Mui. Mus e Mu são os que estão vivos. Então, quem sou eu? A pergunta de Mumu. Kang Mui franziu a testa. Esse cara estava mexendo com ele? Ou ele estava realmente dizendo isso porque não sabia? Ele tinha suas dúvidas. Pensei que caí do céu. E meu pai adotivo me criou. No entanto, como nos livros que eu gostava de ler, meu pai era um pouco demais e acabou tendo meio-irmão junto comigo.
Mas acho que a maioria dos meio-irmãos ou dos subordinados do meu pai nem sabiam da minha existência. Com as palavras de Mumu, Kang Mui continuou a ouvir. Ele também era alguém que desconhecia Mumu e ficou surpreso até ver a placa de Jade. Ele pensou que talvez a criança ainda estivesse no útero. E era por isso que eles não sabiam de sua existência. Ele sabia por um fato que ninguém sabia da existência de Mumu. Se fosse conhecido, ele teria conseguido uma corrida justa para se tornar o senhor de seu povo. Mas por que o nome dele tem um Mu e não um número como o nosso? Kang Mui não entendeu essa parte. Cada criança recebeu um número no final de seus nomes. Então por que Mumu recebeu apenas mais um Mu em vez de um número? Kang Mui olhou para Mumu e perguntou. E daí? Você está procurando simpatia? Não. Eu nunca sou do tipo que procura isso. Do meu ponto de vista, a dominação e os pensamentos vingativos que meus meio-irmãos têm e são obcecados são mais lamentáveis do que eu. O que você está dizendo? Clack. Incapaz de conter sua raiva. Ele tentou se mover. Mas as restrições em seu corpo o impediram. Kang Mui olhou para Mumu. Você é uma criança fraca e patética. Você nega o seu próprio sangue. Não fiz nada assim. Mas você tenta insultar sua família assim? Nunca acho que te insultei. Eu me perguntava se é certo viver para o meu pai morto e não para minha própria vida. Kang Mui ficou em silêncio diante das palavras de Mumu. Esse cara tinha uma mentalidade completamente diferente deles. Se ele sabia que era filho de seu pai, então não deveria fazer algo para vingá-lo? Isso foi uma loucura. Bastardo patético. Você não é digno de manter a visão dele. Eu também não tinha intenção. O quê? Se você fizer do seu jeito como o pai fez, não vai sobrar nada. Se você mata e morre, não é só repetir o que o pai fez? O que você sabe? Clack. Mumu se aproximou de Kang Mui, que não conseguiu conter sua raiva. Bem, parece inútil continuar falando com você. Então vou fazer uma sugestão aqui. Sugestão? Eu não sou você. Ouvi dizer que a East River Blade Star está vindo para cá. O quê? Kang Mui, que havia ficado agitado, ficou quieto. O fato de que esse homem estava vindo para cá significava que a parte mais importante de seu plano foi posta em movimento. Pelo menos, se Hongai Rion morresse nas mãos daquele homem, haveria divisões entre eles. Kang Mui sorriu enquanto Mumu lhe dizia. Esse homem está vindo para te matar. Então por que você está sorrindo? Com as palavras de Mumu, Kang Mui franziu a testa. Que besteira é essa? Por que ele vai me matar? Você é quem matou Yang Shun. Nisso, Kang Mui riu. Há provas de que Hongyi Rion o matou. De que absurdo você está falando? Você tem evidências para dizer que isso não aconteceu? Aqui. Mumu olhou para Kang Mui, que olhou para ele incrédulo. Você é tolo. Você acha que eu vou dizer isso com a boca? Mesmo que seja verdade. No momento em que você falar sobre isso, você vai morrer nas mãos desse homem.
Se eu morrer nas mãos da estrela lâmina do Rio Leste, você acha que as 8 famílias do mal vão segui-lo? Kang Mu riu de Mumu. Claro que ele tinha sido capturado por Mumu. Apesar das diferenças, ele ainda era seu irmão. E se ele decidir oferecer seu irmão à morte para salvar a filha da lâmina do sul do imperador? Ele seria considerado um traidor. No final, você está destinado a nos seguir. E Mumu então disse: Não importa. O quê? Estou apenas tentando dar a eles algum tempo. Não era você que queria ser seu senhor e não eu? Você está realmente falando sério? Com as palavras de Kang Mu, Mumu inclinou a cabeça. Por que você não tem força para fazer nada sozinho? Você está pedindo ajuda dos outros para se vingar deles. Certo? O que há de tão errado com? Nesse momento, Mumu virou o mostrador de sua mão direita. As mangas da mão direita de Mumu começaram a rasgar quando seus músculos incharam. Svi. O vapor branco subia de seus músculos acinzentados. Vendo isso, Kang Mu lembrou-se de que havia desmaiado com apenas um golpe na cabeça e vacilou. Nesse momento, Mumu pegou a contenção que Kang Mu tinha em seu pulso. Fenda! E quebrou-o com apenas um pouco de força. Kang Mu ficou completamente chocado com isso. As restrições de ferro nesta prisão eram diferentes das normais. Por mais energia interna que fosse usada, ela não funcionaria. Essa foi a razão pela qual muitas das famosas espadas foram feitas usando este ferro preto. Mas esse cara quebrou? Fenda! Ele ficou ainda mais surpreso quando Mumu agarrou e quebrou o outro também. Se você não tem força suficiente, você não deveria estar treinando seus músculos. Do que esse cara estava falando? Quem poderia obter tanta força apenas treinando seus músculos? Mumu continuou a falar com ele. Você parece não entender. Então não podemos fazer muita coisa. Tenho uma sugestão para você. Se você confessar ter matado esse cara, vá ao palácio comigo e me diga quem é essa Muil. Eu impedirei que a estrela da espada do Rio Leste o mate. Kang Mu ficou genuinamente chocado com esta proposta. O que esse cara estava dizendo? Ele tinha forças para impedir que um guerreiro dos 4 grandes guerreiros o atacasse? Eu ouvi tudo. Mas você afirma que vai parar a estrela da espada do Rio Leste. Xin é o Ijon. Quem é o melhor espadachim do mundo? Eu posso controlar meu poder. Então não vou matá-lo.